Livro de terceira carta, na verdade, né? Carta de terceira João, terceira epístola de João. Não, é só um capítulo só, né? Então, aqui no versículo 2, diz assim, vamos ler o 1 e o 2, né? Diz assim a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Olha só, preste atenção nesse versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E aí ele conclui dizendo, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui nós podemos concluir algo muito importante. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre um tema que eu comecei essa semana, na qual nós falávamos na quarta-feira sobre vencendo o espírito de Mamon. Quem não assistiu esta pregação, vai aqui no meu canal do YouTube, você vai ver que tem a parte 1 e a parte 2. Então vai lá e assiste, você vai ver que vai falar muito com você. Não são vídeos longos não, se eu não me engano é um de 39 minutos e outro de 19. Mas Deus vai falar muito com você. E hoje nós vamos dar continuidade, aprendendo sobre fundamentos aos quais Deus estabeleceu na palavra, para que eu, você, cada um de nós, tenhamos uma vida vitoriosa, tenhamos uma vida abençoada. Então, aqui em 3 João, capítulo 1, verso 2, o apóstolo ele vai endereçar esta carta ao seu discípulo Gaio. E aí, o que vai acontecer? Ele vai dizer para ele algumas palavras muito importantes. Ele vai dizer algumas palavras de fundamental importância para a nossa vida. Ele vai dizer, amado, como alguém que para Deus é querido. Então, eu já quero começar dizendo que você é uma pessoa querida. Você é uma pessoa amada pelo Senhor, amada por Deus. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha só, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então, veja que estas palavras não partem de João mesmo. Pelo contrário, parte do próprio Deus. O desejo que eu, você, cada um de nós possamos nos dar bem em todas as coisas. Em todas as coisas. É claro que muitas vezes, ainda que Deus desejando que a gente vá bem em todas as coisas, o que parece é que nós sofremos uma resistência feroz a esse respeito em nossa vida, sendo servos cristãos, servos de Deus. Porque o Senhor Jesus disse que por conta do seu nome seríamos odiados e até perseguidos. Está na Bíblia. Então, muitas vezes o que parece é o contrário. Sofremos uma resistência a esse ir bem em todas as coisas. O que parece muitas vezes é que é o contrário, é que é mal, mas não. Deus deseja e Ele quer cumprir na tua vida essas palavras. Ele quer que você vá bem em todas as coisas. Você crê na integridade da palavra? Você crê que realmente Deus disse aqui o que realmente Ele quis dizer e o que Ele quer fazer? Que Ele quer de fato que você vá bem em todas as coisas? Apesar de que de repente nesse momento possa ser que em alguma área da sua vida você não esteja indo, quem sabe, ainda que em alguma área da sua vida possa ser que você não esteja indo muito bem.
Você de repente diria: olha, pastor, é no meu casamento, na minha vida espiritual, nos meus negócios, na minha vida sentimental, emocional, enfim. Você de repente poderia me dizer: esta área não está indo muito bem, apesar de a Escritura declarar que Ele deseja que você vá bem em todas as coisas. Então, o primeiro passo é você começar entendendo que partiu de Deus. Em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Então, se Ele está dizendo que deseja que você vá bem em todas, não só em algumas, mas em todas as coisas, esse ir bem não quer dizer que vai ser tudo um mar de rosas, mas quer dizer que você vai ter vitórias em Deus. Que você vai ter vitórias em Deus. Então, no conjunto dessa ideia, Deus está usando o apóstolo João para dizer o seguinte: a palavra de Deus é quem direciona a vontade de Deus. É importante nós entendermos isso. Vou repetir: a palavra de Deus é quem direciona a vontade de Deus. Você tem que entender isso. Por quê? Porque estas palavras não são propriamente de João, vem pelo Espírito Santo, porque Pedro disse que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então João falou, mas falou pelo Espírito. Então veja que aqui Deus está usando João para dizer que a palavra de Deus está sendo direcionada a respeito dessa vontade que Ele tem, que você vá bem em todas as coisas, esse desejo que Ele tem, que você vá bem em todas as coisas e tenha saúde. Olha só o que Ele vai dizer. Tem traduções que diz: e seja próspero, que inclui também saúde, inclui tudo. Por isso que Ele diz: em todas as coisas. E seja próspero. Então esse é um desejo de Deus. Deus instituiu na alma do ser humano a necessidade de superação, a necessidade dele vencer. Deus não criou o homem para o fracasso. E escute, eu vou até repetir: Deus não criou o homem para o fracasso. Por isso que você vê que há em nós esse instinto de lutar, mesmo sendo difícil, a gente arregaça a manga, parte para cima. E isso é qualquer pessoa, pode ser o ímpio, o pecador, o servo de Deus, ou aquele que nunca colocou os pés dentro de uma igreja. Você vai ver que em todo ser humano há um ímpeto de lutar e de vencer. A não ser que a pessoa realmente já esteja muito desgastada com tanto fracasso na derrota, mas ainda assim, mesmo com o desânimo e a tristeza, ainda assim ela encontra força para se levantar e fazer alguma coisa, buscar pela sua vida, ainda que seja buscar conselho, mas ela faz isso. Por quê? Porque Deus instituiu dentro de nós, na nossa alma, na alma de todo ser humano, esse ímpeto, esta necessidade de vencer, de prosperar, de dar certo, de dar a volta por cima, de conseguir. Em Gênesis capítulo 2, se você puder abrir lá, a Bíblia vai dizer o seguinte, no versículo 15, olha só, Gênesis 2,15, diz assim a palavra de Deus: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, veja bem, quando Deus cria Adão, que Deus o coloca no jardim, Deus o coloca em um lugar provido, em um lugar próspero, em um lugar abençoado, aonde ele não tinha falta de nada. E isso gerou dentro do ser humano, que Adão foi o primeiro ser humano, isso gerou na genética humana um desejo pelo bem-estar, pelo melhor. Ainda que hajam lutas, ainda que hajam desafios,
ainda que hajam provações, mas uma vez que Deus introduziu na genética, pelo fato de que o primeiro lugar em que Deus criou para colocar o homem, não foi um lugar derrotado, fracassado, foi um lugar próspero, foi um lugar abençoado, foi um lugar onde o homem tinha provido tudo que ele precisava. Deus criou Adão para viver em um ambiente próspero, para ele se deliciar. Então eu vou te dar aqui 2 razões do porquê que Deus quer que você vá bem, como a gente leu lá em 3 João, nesta área que de repente você está indo mal. Mas logo de princípio eu já quero adiantar, para que isso se manifeste, se materialize na sua vida, é necessário uma coisa muito importante. Nós vamos ver agora, então vamos lá. Primeira coisa, diga comigo, obediência. Tá fraco você que está em casa, pode ser com mais fé isso aí, vai lá. Obediência. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você é que a obediência é algo fundamental para que você desfrute desse bem-estar, desse, segundo o apóstolo João, ir bem em todas as coisas. Não é porque você se mata de trabalhar, ainda que o trabalho dignifica o homem, porque Deus diz para Adão no capítulo 3, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Nós sabemos que Deus não abençoa preguiça, mas entenda uma coisa, de nada adianta, disse o salmista, acordar cedo e dormir tarde e comer pão de dores, porque aos seus amados Deus dá até enquanto dorme. Então vamos entender isso aqui. Por que a obediência é tão importante para a gente entrar nesse ambiente provido, nesse ambiente preparado por Deus, onde nós podemos nos deliciar e desfrutar das bênçãos que Ele tem para oferecer? Vamos lá. Deus autorizou Adão e Eva que comessem de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a obediência, escute isso, a obediência produz presença de Deus na nossa vida. Se você pegou aí no teu espírito, vou repetir. Por que a obediência é tão importante para que eu participe desse ambiente que Deus tem preparado? Esse ambiente de bênção. Por que, pastor Missilândio? Porque a obediência, ela produz a presença de Deus na nossa vida. O que trazia governo sobre a vida de Adão era a presença de Deus. O que trazia aquele poder para ele governar, para ele dominar, para ele estar ali à frente daquele jardim provido, daquele ambiente onde ele podia se deliciar, onde não havia ali falta de nada, era a presença de Deus. Ou você acha que quem foi que instruiu Adão a dar nome aos animais? Quem foi que deu para ele esse poder de governo? Quem você acha que foi que deu para ele esse poder de governo? A presença de Deus. Só o fato de a presença de Deus estar ali no ambiente já gerava sabedoria sobre a vida de Adão, de maneira que ele era habilitado, capacitado para dominar aquele ambiente, para governar e desfrutar dele. Então, a presença de Deus, o que trazia o governo sobre a vida de Adão era a presença de Deus. Então, obediência, guarde isso, obediência
é a minha parte na sociedade que Deus está fazendo comigo. Eu usei essa palavra sociedade, mas também pode ser dito como aliança. Então, obediência é a minha parte na sociedade que Deus está fazendo comigo. A presença divina é a parte de Deus nessa associação, nessa aliança. Você entra com a obediência, Deus entra com a sua presença. Vou repetir. Oh, glória a Deus por isso. Você entra com a obediência e Deus entra com a presença divina. E uma vez que a presença de Deus está presente em um ambiente, ele se torna abençoado. Quer ver? Eu falei na quarta-feira, quem assistiu o culto vai lembrar, quem não lembra vai se relembrar agora porque eu vou falar. O jardim do Éden, se você estudar Gênesis, você vai ver que era uma localização que fica ali nos termos do Iraque, por ali, naquele ambiente onde fica o Iraque, onde é cortado pelos 4 braços, rio Tigre, rio Hiddekel, rio Eufrates e tantos outros. Eram 4 na verdade. Está lá. E por que você vai lá hoje e é um deserto tudo morto, não tem vida? Por quê? Porque a presença de Deus, na desobediência, a presença de Deus, se retirou. E quando a presença de Deus se retira, o ambiente se torna um ambiente de morte. Enquanto Judas andava com Jesus, o Espírito do Senhor estava sobre ele. No momento que Judas ele trai ao Senhor, a Bíblia diz, está lá no livro de João, e tomando do bocado de pão molhado, entrou nele Satanás. Então a presença de Deus se retirou naquela hora. Quando Jesus na cruz do Calvário recebe todos os nossos pecados, iniquidades e transgressões, a Bíblia diz que naquele instante a presença do Senhor se retira e Ele lhe dá aquele brado, aquele clamor que nós tanto conhecemos. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que desamparo? Porque a presença de Deus se retirou. Por isso que Isaías vai dizer que nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. E por que não havia? Porque a presença de Deus saiu. Então perceba que toda aquela beleza do jardim do Éden se acabou em nada. Se você for lá no Iraque é só deserto, não tem vida, é morte. Porque a presença de Deus se retirou. Aquilo que era um jardim lindo, maravilhoso, deixou de existir, porque ele foi recolhido para a dimensão da eternidade. Então, nessa aliança, você entra com obediência, Deus entra com a presença divina. Diga glória a Deus por isso. Mas, no entanto, quando Adão cai, peca, a presença de Deus, ela se retira. E aí Deus havia dado o recado para ele: olha, no dia em que comeres da árvore do jardim, certamente morrerás. Está lá em Gênesis. Interessante é que no original, quando Deus está falando para Adão, olha, no dia que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. No original, o que quer dizer ali é: Adão, no dia em que você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, ao invés de certamente morrerás, no original está morrendo, morrerás. Diga comigo, morrendo, morrerás. O que isso quer dizer? Tu vai ficar separado da minha presença. É isso que Deus estava querendo dizer. Vida separada de Deus, mortos em relação a Deus, mortos, porque a presença se retira. Diz, morrendo morrerás, tu vai ficar sem a minha presença, se tu comer, se tu entrar com a desobediência, a minha presença se retira. Por isso, quão importante é uma vida de obediência a Deus.
Obediência é uma das regras de ouro que devemos praticar. Na ordem de Deus, a obediência está entre as primeiras coisas. Na ordem de Deus. É uma das chaves de ouro para uma vida provida e abençoada. Está em primeiro lugar. Um dos maiores fundamentos para o meu progresso, para a minha prosperidade, para o meu crescimento em qualquer área, é obedecer. A pergunta é: no nível de obediência para com Deus, hoje, se Deus, o Senhor, tivesse de te abençoar pela tua obediência, será que você seria abençoado? Porque ninguém é abençoado por merecimento. Eu vou ser abençoado porque eu mereço. Não. Nós somos abençoados porque obedecemos. Isaías capítulo 1, verso 19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está na Bíblia. Jesus falou: vocês serão meus discípulos se fizeres o que eu mando. Senão, não vai ser discípulo. Está limpo, claro. Deuteronômio capítulo 28, a Bíblia vai falar das bênçãos. 14 versículos, do versículo 1 ao 14, fala só de bênçãos. É bênção em cima de bênção. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto da tua maçadeira, bendito será o fruto do teu ventre. Mas ele começa o versículo 1 dizendo: e há de ser que quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus para lhe obedecer, as bênçãos vêm. Então, as bênçãos de Deus é assim. Você não fica correndo atrás delas. Você obedece a Deus e as bênçãos de Deus te seguem. Oh, glória a Deus por isso. A obediência é a chave mestra da vitória de Deus na nossa vida. Do ir bem em todas as coisas, como está lá em 3 João, onde a gente começou. Você obedece a Deus e as bênçãos de Deus te seguem. Então, guarde isso. Ser abençoado não é um esforço natural de conquista. Ser abençoado não é um esforço natural de conquista. Ser abençoado é um estado que Deus te leva a viver num lugar onde existe a presença de Deus, aonde existe os milagres de Deus. É um estado que Deus te leva a viver. Como assim, pastor? Um estado que eu digo de constante presença, onde a presença de Deus sempre vai estar presente. Por isso que Moisés disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me deixa nem sair daqui. Esse negócio, não, eu vou mandar um anjo. Moisés disse logo: não, então não quero não. A gente fica por aqui mesmo, morre aqui, se acaba aqui, essa conversa de terra prometida. Mas se a tua presença não for, eu não quero. Você está entendendo agora? Como é importante? E a presença só vem quando há obediência. De outra maneira, ela não fica. Deus não se sente à vontade de ficar no ambiente onde não há obediência, onde há rebeldia. É tanto que Saul, quando Deus percebeu que o camarada, ele não tinha acordo, ele queria fazer o que ele queria, ele disse: eu já tenho rejeitado, já encontrei um segundo o meu coração, um que vai me obedecer. Esse aí já rejeitei.
Escute, porque Deus está querendo te levar a um ambiente em que você possa se alinhar com Ele. Não querer que Ele faça a sua vontade ou aceite o teu estilo de vida, tuas opiniões, tuas axiologias, mas não, que você possa andar de acordo com a obediência à sua palavra, à sua vontade, para que a presença esteja contigo. Já o contrário de obediência é o quê? É a desobediência. E a desobediência te levará com certeza ao opróbrio, à ruína, às devastações e aquilo que é as maldições. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, as bênçãos vai até o 14. Do 14 em diante ele fala só de maldição, quando eles desobedecessem. Então, aonde a pessoa estiver, quando ela está em desobediência, vai haver opróbrio, porque a desobediência não haverá a presença de Deus. Lembra de Jonas? Não importava para onde ele fosse, ele foi para o porão do navio, deu BO, deu problema. Ele desceu para tirar um cochilo, começou a tempestade. Desceu para a barriga do grande peixe, só tragédia, só devastação. Enquanto ele não se alinhou, não houve ali uma resposta do céu. A presença de Deus só se manifestou para arrancar ele lá do fundo do mar, quando ele disse: Senhor, eis-me aqui, te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, que votei e pagarei, do Senhor vem a salvação. Grande peixe, joga ele para fora. Obediência atrai a presença e os milagres acontecem. Oh, glória a Deus por isso. A obediência, haverá um controle de Deus sobre a sua vida. Você nunca terá o controle total da sua vida, ainda que você pense que tenha. Não tem. Por isso que Paulo vai dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que é que Paulo está dizendo com isso? Eu perdi o controle. Eu ando em obediência, e quem anda em obediência não tem o controle total, não tem como. Não é que Deus vai fazer de você uma marionete, mas você entende, pela forma que Deus vai trabalhando na tua vida, que a melhor coisa que se tem a fazer é obedecer a Deus. Por isso que Jesus disse: eis aqui eu venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Porque por onde ele passava, Deus estava com ele, fazendo, acontecendo. Obediência. Então, você precisa entender uma coisa: existem dois mundos que governam. O mundo das trevas, que é governado pelo príncipe deste mundo, ou seja, o diabo, e o governo celestial, que é governado por Jesus, o príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Quando você é governado em obediência a Deus, você não tem controle da sua vida. Quem tem é Deus. Para nós terminarmos, Efésios capítulo 3. Efésios fica depois dos evangelhos. Você tem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e Efésios. Capítulo 3, verso 20. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aquele que é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, há um poder que opera em nós quando andamos em obediência. Ou seja, o controle não está em mim. Eu posso pedir, mas quem vai fazer é Deus. Por quê? Porque há um poder que opera em nós. Há um poder que opera em nós. Nós temos que entender isso.
E claro, entender que Deus sempre vai fazer mais quando nós estamos nessa obediência. Deus sempre vai fazer mais além do que pedimos ou pensamos. Sempre, sempre, sempre. Por isso que você não deve ter medo nem vergonha de pedir a Deus, como eu ensinava no culto passado, uma boa medida. Porque Deus tem para cada um de nós uma boa medida. Está lá em João. Desejo que vá bem em todas as coisas. O que é isso? É ter uma boa medida para a sua subsistência. É como disse Davi: a descendência de Abraão não mendiga o pão, não importa onde estiver. Porque Deus sempre, eles entendem que Deus tem para cada um de nós uma boa medida. Então, a gente precisa, quando você obedece a Deus, o controle está em Deus. A gente precisa tirar a prova dos 9. Se tudo que eu estou pedindo e pensando, eu não estou recebendo, há um lugar da desobediência no meu coração. Repito, se a Bíblia diz que Deus, aqui em Efésios 3:20, é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, e isso não está acontecendo, eu preciso parar e pensar o seguinte: Deus, aonde é que está este lugar de desobediência no meu coração? Que nesta área o Senhor não está podendo fazer abundantemente mais além do que tudo que eu peço ou penso. Então eu preciso identificar esses pontos de desobediências e me apresentar em arrependimento a Deus. Não é ficar magoado com Deus, não é ficar chateado com Deus, não é nada disso. É buscar a entrar nesse estado de obediência. Porque assim como no caso da obediência, na desobediência, você não tem o controle. Você pode até achar que tem, mas não tem. Porque quem controla do ambiente da desobediência é o príncipe deste século, é Satanás. Não, mas é só uma mentirinha, eu pedi perdão a Deus. Pois é, mas aquela mentira vai continuar matando, vai continuar maltratando, prejudicando alguém. Então perceba que a pessoa dá vazão para que ali o príncipe das trevas, ele perpetue aquele mal, porque você entregou o controle para ele naquela hora. Quem é o pai da mentira? Satanás. Satanás. Porque ele opera nas trevas. O mundo das trevas é o mundo dele. Então ele vai fazer uso disso para exercer o quê? A sua obra tríplice, maligna, que é matar, roubar e destruir. Então se ele tem a oportunidade de controlar, ele pula para dentro. Seja no adultério, na prostituição, seja na mentira. É só a pessoa dar uma brechinha que ele cai para dentro. E o objetivo dele o que é? É exercer controle sobre aquela vida. A pessoa diz: não, eu não preciso de igreja, eu vou buscar Deus aqui da minha casa mesmo. E nisso o espírito da apostasia vai se instalando. Porque a Bíblia diz no livro de Hebreus: obedecei a vossos pastores, que velam pelas vossas almas, os quais haverão de dar conta a Deus. Aí a pessoa de repente... Claro que há casos e casos, mas de repente tem casos de pessoas que não vêm para a igreja porque ela não quer se submeter à liderança pastoral. E naquele momento a pessoa está colocando